A paz do Senhor, jovem. A autenticidade que leva à prática da palavra. Esta é a lição número 3 da classe de jovens do primeiro trimestre de 2025 das lições bíblicas da CPAD. Para esta aula, os louvores sugeridos 259, 332 e 559. Texto principal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Observamos que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. E a luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Portanto, luz e lâmpada e luz é a palavra. Quando se fala de lâmpada, dá a ideia do quê? De luminosidade. E a luz, da mesma forma. Então, nós devemos ter sempre no nosso caminho a palavra, sermos refletidos pela palavra. Digamos que a palavra é como se fosse a nossa lanterna. Nós vamos por um caminho que pode ser até escuro para muita gente, mas com a lanterna da palavra, nós teremos o nosso caminho iluminado. Resumo da lição. A autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus, por meio da escuta atenta, obediência e serviço, conforme o exemplo de Jesus. Falar hoje sobre a palavra. A Bíblia tem algumas coisas interessantes, né? Você sabia, por exemplo, que a República Dominicana é o único país do mundo que tem uma Bíblia na sua bandeira nacional? Interessante, né? A Bíblia de Gutenberg, que foi impressa em 1456, algumas fontes vão falar 55, outras 54, mas é possível ter sido de fato 56. A Bíblia de Gutenberg, Johannes Gutenberg, que criou essa Bíblia, ele pegou uma prensa e criou a Bíblia de Gutenberg, essa Bíblia chamada de Bíblia de 42 linhas. Qual é a importância dessa Bíblia? A importância é que esse foi o primeiro livro impresso do mundo, a Bíblia de Gutenberg, porque antes era por manuscrito, as pessoas escreviam. Então você tem uma caligrafia e escrevia um livro. Eu copiava o seu livro com a minha caligrafia, que, diga-se de passagem, parece letra de médico, né? Minha letra só Jesus na causa. É horrível. Então veja que você tem um livro, eu tenho o mesmo livro que você, mas eles são completamente diferentes. Por quê? Cada um tem a sua caligrafia. A Bíblia de Gutenberg foi a primeira Bíblia impressa do mundo, o primeiro livro impresso do mundo. Inclusive, todo livro que você lê hoje é graças à Bíblia de Gutenberg. Então, é muito importante essa Bíblia. Essa Bíblia é tão importante, mas ela é tão importante que um exemplar desta Bíblia, que é a Bíblia mais cara do mundo, custa cerca de 30 milhões de dólares. Mas geralmente ela é distribuída de forma de doação para grandes universidades do mundo. Mas se quiser comprar é 30 milhões. Lá no Congresso Nacional Americano tem uma Bíblia de Gutenberg lá. Então veja que a Bíblia, até nisso ela revolucionou, né? A Bíblia é o livro mais vendido, mais traduzido, mais contrabandeado e mais distribuído gratuitamente no mundo. É o que mais tem idiomas traduzidos. Então a Bíblia é de fato um livro fantástico. É muito impressionante as questões bíblicas, né? E se for falar aqui só de curiosidades da Bíblia, aqui a gente não vai estar aqui hoje. Mas tem a maior Bíblia do mundo, por exemplo, né? A maior, a menor, que pertencem ao mesmo estabelecimento. Então veja que essa Bíblia, essa menor Bíblia do mundo, ela, para ler, precisa aumentar as suas lentes em 10.000 vezes para poder ler. E acho que ela tem todo o Novo Testamento, parece. Então veja que é uma questão que nós vamos observar hoje sobre a Bíblia. A Bíblia tem algumas curiosidades. No livro de Lamentações, por exemplo, parece que cada letra do livro de Lamentações é uma letra do alfabeto hebraico em ordem alfabética. Entre tantas outras coisas. Tem muitas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no link, aqui no vídeo, na descrição, um texto que eu fiz já faz um tempinho, até um outro canal que eu comecei, e vou deixar para você ver algumas curiosidades, 66 curiosidades sobre a Bíblia. Introdução. Em Tiago 1, 19 e 27, o servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importância de vivermos nossa fé de maneira prática.
É muito importante quando nós observamos que é importante ouvir a palavra. Sim, é importantíssimo ouvir a palavra. Mas não basta somente ouvirmos a palavra. Nós também devemos fazer o quê? Praticar a palavra. Então nós devemos ser praticantes. É sobre isso que a lição de hoje vai tratar para nós. Porque muitas pessoas, inclusive ateus, né, conhecem muito a Bíblia, mas não pratica. Vai para a perdição eterna. Então veja que não importa somente estudar a Bíblia, ler a Bíblia para ser sábio, né? Nós precisamos praticar a Bíblia para ser salvo. Pronto para ouvir, tardinho para falar e se irá. Pronto para ouvir. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para se irá. Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e então aplicá-la à nossa vida. A escuta atenta é fundamental. Se você é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, significa dizer que você, por muito tempo, você parou para ouvir. Hoje eu tive uma grande tristeza do coração, fui ao sepultamento de um professor da Escola Bíblica Dominical, da minha classe, né? Assim que eu casei, ele foi o primeiro professor que eu tive da classe de adultos, né? E hoje ele partiu para a eternidade ontem, e hoje foi o sepultamento dele. É uma grande tristeza, né? Perder assim um professor da Escola Bíblica Dominical da forma com que ele era. Ele era muito bom naquilo que realmente eu tenho muita dificuldade, que é a questão de nomes. Quem é pai de quem é sobrinho de quem. Eu tenho muita dificuldade nesse negócio de nome. E ele era muito bom nesse negócio, entre tantas outras coisas, né? A questão de, por exemplo, de sacerdote, né? Saber a parte das vestes do sacerdote, o que significava o quê. Então ele era muito bom nesse negócio. Então eu ainda consegui pegar alguma coisa com ele, mas ainda assim eu tenho muita dificuldade com esse tipo de situação. Então, se você é um professor da Escola Bíblica Dominical, significa dizer que você parou um dia para ouvir. Foi exatamente isso que eu fazia. Eu parei para ouvi-lo. Claro, também quando eu era jovem, também tive um professor que também partiu para a eternidade esse ano, né? Ele partiu em abril deste ano, ele também partiu. E esse foi meu primeiro professor de Escola Bíblica Dominical da classe de jovens. Depois que eu casei, o que eu fui ao sepultamento dele hoje, ele foi o primeiro adulto, né? Da professora da classe de adultos. Então veja que há uma grande importância em ouvir a palavra. Você só é professor, só é professora da Escola Bíblica Dominical porque você ouviu alguém, porque você ouviu professores, porque você ouviu ensinadores, porque você ouviu teólogos, seminaristas, e você ficou durante anos ouvindo a palavra. Pode ser que talvez, dependendo do seu desempenho, você nem ficou tantos anos assim para ouvir, né? Tem pessoas que têm muita facilidade de absorção, então consegue ser, por exemplo, ser professor rápido, né? No meu caso, eu demorei um pouquinho mais, né? Então, veja que para nós entendermos a palavra, nós precisamos primeiro ouvir, conhecer de pessoas que são sabedores da palavra, conhecedores da palavra. Ele vai nos ensinar e com o tempo nós vamos aprendendo, até porque quando alguém ensina para você hoje algo da palavra, amanhã pode ser que você não lembre-se mais. Por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo tão cheio de informações que acaba, às vezes, embaralhando as coisas e a gente acaba nos esquecendo das coisas. É natural. Então, é preciso, é necessário que aquilo que você aprendeu hoje precisa também aprender amanhã, até aquilo ficar fixo na sua cabeça, né, na sua mente. Por exemplo, há coisas, por exemplo, que eu aprendi na escola secular, quando eu tinha na primeira série, por exemplo, que eu lembro até hoje. Já tem coisas que eu aprendi na quinta que eu não consigo lembrar. Então, há situações que ficam fixas na nossa mente e outras que não. Então, por isso, é necessário que nós saibamos ouvir da palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra, aos Romanos 10:17. Então, não se precipite em falar. Não se precipite, continue ouvindo. Você terá o seu momento de fala. Não se preocupa com esse negócio. Para tudo tem um tempo. Tardio para falar. Precisamos de sabedoria para utilizar as palavras, falando somente aquilo que é bom, para edificar, confortar e instruir, evitando fofocas, críticas destrutivas ou mentiras. A pessoa que fala muito tende a
errar muito. Quanto mais você falar, mais você errará. Então é necessário que você prenda um pouco a sua língua, seja tardio no falar. Quando você for falar, fale pouco, fale somente aquilo que é necessário. Por quê? Porque, como eu já falei, aquela pessoa que fala muito tende a errar muito ou errar mais. A pessoa que fala muito erra mais. Então é importante que você que está na frente da classe, você tenha cuidado naquilo que você vai falar. Não se precipite no falar, principalmente ali no calor da emoção, né? Para quê? Porque quando uma pessoa começa a falar muito, começa a acontecer o quê? Ela começa, ao invés de confortar pessoas e instruir, acaba fazendo fofoca de alguém. Acaba contando uma mentira sobre alguém ou uma crítica destrutiva. Então a pessoa que fala muito, ela precisa ter muito cuidado, porque acaba falando coisa que não deve. Então, hoje, no meio evangélico, existe muito essa questão da fofoca, né? Entre os jovens, né? As jovens principalmente, né? Eu falo aqui bem abertamente, são um ritmo de fofoca que só misericórdia. E eu aqui não estou excluindo os jovens. Eu estou dizendo as jovens porque geralmente as jovens costumam ficar mais animadas com uma fofoca. Elas ficam uma animação fora do comum, né? Inclusive você já deve ter sido motivo de fofoca como eu sou, né? E por quê? Porque é natural que aconteça. Dentro da igreja você vai ser motivo de fofoca de uma coisa ou de outra. E a fofoca, ela tem aquela questão de que muitas vezes ela é mentira, né? Pode ser verdade, claro. Tem fofoca que é verdade. O mexerico, mas o mexerico não é bom. Bom é mexerica. Mexerica é bom. Agora mexerico não é de Deus, não. Então veja que há uma questão importante de tratar para a gente ter, ser o quê? Tardio no falar. Ter cuidado naquilo que fala, para assim não criar aí uma fofoca, ou mesmo uma mentira no calor do momento, né? Acaba falando uma coisa que não é verdade. Eu tive com fulano, fulano disse isso, e fulano não disse nada. Então é perigoso, a fofoca é algo que não é de Deus, a mentira, sabemos que também não, né? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, né? Então isso não é para nós. Tardio para se irar. Tiago revela a necessidade do crente desenvolver o controle emocional e a paciência, fruto do Espírito, para que ele não venha a dar lugar à ira e se torne uma pessoa iracunda. Ter paciência é uma questão que requer muita paciência, né? Muita prática. Já falei aqui algumas vezes, esse negócio de paciência não é muito comigo. Hoje eu já melhorei, graças a Deus, já melhorei muito, né, nesse sentido. Anteriormente eu era muito explosivo, não tinha paciência para absolutamente nada. Hoje não, hoje eu sou um pouco mais maduro, né? Até pela questão da palavra, eu tenho um pouco mais de pondero um pouco mais. Mas veja que quando você tem essa questão de controle emocional, você não tem essa questão de as pessoas falarem alguma coisa sobre você, independente se é mentira ou se é verdade. A tendência é o que é? A gente explodir, né? A gente partir para a agressão, querer falar e ficar irado, mas não. Por que não? Porque, olha, se alguém falou algo de você e é mentira, então por que você vai ficar irado se é mentira? É mentira, então deixa para lá. E se for verdade, por que você vai ficar irado? É verdade mesmo. Então, por que vai ficar irado? Então, nós devemos ter muito cuidado. É claro que existe uma questão da ira, né? A ira, ela vê, até mesmo Jesus ficou irado, né? Quando chegou lá no templo e viu as pessoas fazendo aquela questão ali do templo, está lá em João 2,15, que ele expulsou os vendedores, né? Ele ficou irado. Ireis, mas não pequeis. Ali, no sentido de Cristo, o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele ficou irado. Inclusive aqui cabe uma observação importante. Jesus não chicoteou ninguém, ele apenas usou o chicote para assustar as pessoas saírem dali, mas dizer que Jesus chicoteou, a Bíblia não menciona. Então, até porque Jesus não iria se levantar contra uma pessoa para bater. Então veja que você pode ficar irado? Sim, você pode ficar irado. Jesus ficou irado, mas Jesus pecou? Não, Jesus não pecou. Então você pode ficar irado? Sim, terá um momento que você ficará irado. Você vai ficar irado em alguns momentos específicos com toda a sua razão. Mas você não pode partir para atitude, para ação. Você tem a ira, você sente aquela ira naquele momento, mas com isso você não
pratica a ação. Por exemplo, a pessoa fala alguma coisa de você, você fica irado, aí você vai lá e a primeira coisa que você vê na frente, você está aqui em cima dela. Não, aí você está pecando, porque você está sendo agressivo. Agora, você pode ficar irado, às vezes você pode até pensar em tacar alguma coisa na pessoa, mas você não faz isso, porque você não pratica ação, porque isso é maturidade, porque você está irado, mas você está, né, tá sendo tardinho em irar-se, né, você está tendo até uma certa paciência com a pessoa, mas você não parte para ação que demonstra a sua ira. Então isso é muito importante para que você não seja aí também uma pessoa iracunda, né? As pessoas veem, você ia lá vai o irado, lá vai essa pessoa aí sem amor, mal amada, só vive iracunda, né? Você não quer isso para você, né, jovem? Ações referentes à palavra de Deus. Receber a palavra com mansidão. Tiago 1:21 nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, que temos sempre algo a aprender. Mais uma vez, para você que é professora da escola dominical. Você não é obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo da Bíblia. Ninguém, nenhum ser humano tem essa capacidade. Você não é obrigado a saber todas as respostas. Eu, particularmente, eu sempre tive essa questão de me importar com as perguntas. Para mim não existe pergunta ingênua ou pergunta que não merece resposta. Se um aluno me perguntou algo, por mais simples que seja, eu irei responder. Claro, desde que eu saiba, né? Que às vezes tem coisas simples também que eu não sei, né? Então, quando a pessoa te faz uma pergunta e você não sabe, você precisa aprender a receber a palavra com mansidão. Você não é obrigado, como professor, professora, você não é obrigado a saber tudo. Então, se uma pessoa você recebe a palavra com mansidão, você vai pensar, essa questão, eu não sei, eu já fui questionado, por exemplo, algumas vezes, e na hora eu não sabia, tantas e tantas vezes. Já fui questionado, ô professor, isso aqui. E eu, rapaz, esse negócio eu não sei não, vou dar uma olhada para você e te falo na próxima aula. E eu sempre respondi. Só uma vez que eu deixei uma aluna, ela me fez uma pergunta que me travou. Ela me travou. Ela me fez uma pergunta até pessoal, né? Uma pergunta até delicada, mas aquilo me travou. Estava falando, já há um tempo atrás, nós falamos sobre os profetas maiores e menores. E teve uma questão lá no livro de Oséias. E o jovem trouxe uma questão que eu achei muito curiosa, sobre a questão de traição, de prostituição. Aí ele comentou, mas fica aí, essa questão de hoje que as meninas vendem fotos e vídeos íntimos na internet, isso também seria uma traição? Aí eu falei, isso seria uma traição. Aí eu expliquei por quê. Aí essa jovem virou para mim e disse assim, e você, professor? Você tem coragem de pagar para receber fotos assim? Eu fiquei assim, muito impressionado com a atitude da jovem. Eu falei, pois eu posso te responder isso na próxima aula. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, que situação, né? Aí você pode pensar, mas isso é uma questão pessoal, delicada, ela não devia ter te perguntado isso. Eu acho que sim, eu acho que ela deveria sim. Por quê? Porque isso me abriu um alerta. Isso me abriu um alerta. Porque nós, quando estamos diante da palavra, muitas vezes nós falamos coisas e às vezes nós não atentamos para o eu. Nós falamos muito de você, mas eu não falo de mim. Eu falo que você não pode fazer, mas será que eu não estou fazendo também? Então, quando ela me perguntou, eu realmente seria uma traição, né, no caso. Né? Se uma pessoa é casada e está comprando fotos e vídeos íntimos de uma jovem, né, de uma adolescente, não, adolescente não pode, adolescente é crime. Uma jovem, uma pessoa adulta, o que acontece? Ele está traindo a esposa. Então, estava falando ali sobre a questão da prostituição de Gomer, né, que é a mulher que casou com Oséias, que Deus mandou. Então, ela me travou. Aí, na próxima aula, eu observei que eu acho que ela esqueceu que ela me perguntou, então, claro, eu não toquei no assunto, né? Não falei nada. Fiquei quieto. Foi a única vez que eu me lembro que eu deixei uma pessoa sem uma resposta. É claro que se ela me perguntasse, claro, eu daria a resposta para ela, mas como ela não perguntou, eu achei melhor deixar quieto.
Então veja que quando nós recebemos a palavra, nós devemos saber ponderar. Quando um aluno pergunta, uma aluna pergunta, ela pode ter tido maldade? Sim, mas eu vi nos olhos dela que ela realmente ela perguntou por inocência. Ela não teve nenhuma maldade, deu para perceber. E geralmente quando você conhece muito o aluno ou aluna, você sabe quando ele está fazendo uma pergunta maldosa, né? Aliás, com má intenção ou não, ainda que ela seja uma pergunta delicada, como foi esse caso. Foi uma pergunta delicada, realmente, mas eu não me senti ofendido, até porque perguntar não ofende. Mas eu fiquei assim muito intrigado, eu fiquei a semana toda pensando sobre esse negócio. Então veja que eu não sou obrigado a saber tudo, apesar que era uma pergunta feita à minha pessoa e ninguém te conhece melhor do que você, a não ser Deus, né, claro. Mas é interessante quando você está na frente da classe e um aluno ou uma aluna, que foi no meu caso, se sente confiada, né? Tem essa confiança, essa segurança de perguntar a você algo tão delicado. Por quê? Porque isso demonstra que ela confia em você. E isso é bom. Por isso que eu não fiquei triste com a pergunta da aluna. Porque, no fundo, ela estava realmente querendo saber a verdade. Ela realmente queria ter uma opinião minha. Qual era o meu proceder. Então, veja que há situações pelas quais nós não somos obrigados a saber tudo. Quantas vezes eu fui questionado sobre questões bíblicas, até outras questões, e eu não sabia responder. Isso não é vergonha, não tem nenhum problema nisso. Nenhuma pessoa no mundo sabe. Eu já até comentei aqui algumas vezes, que eu tive um pastor que ele foi meu instrutor. Eu conheci ele desde criança, na verdade, né? Eu conhecia ele desde criança. Ele foi meu instrutor nos Novos Convertidos, né? Ele que me deu a instrução. Ele fez o meu casamento, inclusive, foi ele quem ministrou o meu casamento. Era uma pessoa, professor da Escola Bíblica Dominical, me ensinou muito, mas eu ensinei uma coisa extremamente simples para ele, que está lá no livro de João, capítulo 12, versículo 6, quando eu disse que Judas era ladrão, e ele falou que não sabia que Judas era ladrão. Então veja que é uma coisa simples, está lá na palavra, e ele nunca tinha tentado para isso em muitos e muitos anos de igreja, né? Tinham pelo menos 30, 35 anos na igreja, ele nunca tinha tentado por esse negócio. Então, até às vezes as coisas simples, mas as pessoas também não sabem. Então não há nenhum problema, não há nenhuma vergonha nisso. Agora, você como professor e professora, você precisa ter aplicação ao conhecimento, né? Ao ensino, né? Como diz Romanos 12:6, né? Então, nós devemos ter esse comprometimento com o aluno ou com a aluna para não deixá-la sem resposta. Receber e praticar a palavra. Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Na atualidade, muitos têm conhecimento, a informação, a formação teológica, mas não são praticantes da palavra, e o conhecimento torna-se apenas teórico. Albert Einstein dizia algo muito interessante, que ele dizia que a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. E isso também se inclui a palavra. Porque quando, por exemplo, eu falo aqui muito do ateu, porque o ateu ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra, mas ele não é praticante. É claro que existem vários cristãos também que conhecem a palavra também e não praticam. Mas eu digo na questão do ateu, porque o ateu realmente, se ele não se converter, ele realmente não tem outro caminho. Então veja que ele tem o conhecimento da palavra, ele tem a informação que a Bíblia traz, ele tem a formação teológica que a Bíblia traz, mas não é praticante da palavra. E não é muito diferente até mesmo pastores, né? Eu conheço alguns pastores que eles têm conhecimento da palavra, alguns têm até teologia, né? São teólogos formados, mas são pessoas que verdadeiramente são vazias de comunhão, não praticam a palavra, sabe que aquilo é errado e continua na prática do pecado. Eles não mudam, porque é pastor por uma coisa ou outra, não tem comprometimento com o reino, não tem nenhum compromisso com a palavra. E isso é ruim. Nós devemos receber a palavra e também praticar a palavra. Então veja que é tudo uma questão muito mais aberta. Não é somente eu saber, nem eu conhecer. O importante também sou eu
praticar. E tem muitas pessoas que conhecem, mas não sabem, né? Você pode, por exemplo, conhecer as notas musicais, mas não saber onde ela fica no teclado, por exemplo, ou num instrumento qualquer. Você conhece, sabe quais são, mas você não sabe tocar nada, como é o meu caso, né? Eu sei as notas musicais, mas eu não sei tocar nada, nem palmas eu sei bater, só Jesus na minha vida. Então veja que é completamente diferente. Nós devemos receber a palavra, ouvir a palavra e praticar a palavra. Receber a palavra e obedecê-la. A obediência à palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante. Tiago afirma que a prática da palavra promove felicidade. Promove. Por quê? Por exemplo, você é uma pessoa que recebe a palavra e obedece o que a palavra te diz. Então, quando você obedece a palavra, você não cai em pecado. Se você não cai em pecado, você não terá consequência desse pecado. Portanto, você é uma pessoa feliz. Porque o que é felicidade? Felicidade é quando a dor para. Como não está doendo em você, não tem nada doendo em você, então você é uma pessoa feliz. Então, quando você não tem a consequência do pecado, você não sente a dor do pecado. Então, você é uma pessoa feliz. Então, é extremamente importante a obediência à palavra. Quando você obedece à palavra, quando a Bíblia diz algo para você e você segue exatamente o que a Bíblia te orienta a fazer. Então você fica uma pessoa, você na sua juventude, que você vai ter felicidade na vida. Eu parti para uma parte da minha juventude, eu passei no mundo. Mas a parte que eu passei dentro da igreja, eu era feliz. Por que eu era feliz? Porque eu não sentia mais as consequências do pecado. Eu já falei aqui, eu fumava muito, então eu parei de fumar, então eu já não gasto mais dinheiro com cigarro e também não tem as consequências que o cigarro traz. Com exceção de uma, né? Tem uma consequência que eu trago do cigarro até hoje, que eu vou levar para o resto da vida, né? Infelizmente. Então veja que, mas as demais coisas, por exemplo, eu não sinto mais a dor de fumar. Não sinto mais, porque eu parei de fumar. Tem 25 anos que eu não fumo. Então eu parei de fumar, então eu parei com esse pecado, parei com esse negócio entre tantos outros, mas por isso eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Então é necessário que nós venhamos ter um convívio com a palavra, não somente de receber, de ouvir, né? Ter mansidão para ouvir, mas nós devemos também praticar a palavra e obedecer a palavra de Deus. Isso vai trazer felicidade para a sua vida. A palavra é a verdadeira religião, a religião pura e imaculada. A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras, pois Deus espera de seus filhos ações condizentes com a nova vida em Cristo. Ou seja, ações mais éticas de compaixão e misericórdia. Veja que a questão é interessante, atos e palavra. Para quê? Porque nossas ações não podem contradizer as nossas palavras. Quantas vezes você vê um pastor, por exemplo, prega uma coisa e prega bonito, mas ele faz diferente. Ele prega certo, mas faz errado, ou seja, não tem coerência naquilo que ele está pregando. Então, essa religião, né, essa questão bíblica, ela vai nos trazer o quê? A ideia de que eu tenho que falar algo, eu tenho que falar A e viver A. Mas se eu estou falando A e vivendo B, então como é que fica? Isso é uma incoerência. É uma hipocrisia, né? No bom português é uma hipocrisia. Então, o que o Senhor espera de nós? Que nós venhamos ter ações mais éticas. De quê? De compaixão e misericórdia. A compaixão é se colocar no lugar do outro. Quando você tem compaixão por alguém, você está se colocando no lugar da dor daquela pessoa. Por exemplo, lá na parábola do samaritano, o samaritano, o que ele teve? Ele teve compaixão, ele agiu de íntima compaixão para aquela pessoa que estava lá, caída lá na rua. Porque ele se colocou no lugar daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa que estava caída precisava de socorro. Não era isso? O que o samaritano fez? Prestou socorro a ele. Ou seja, ele fez com ele, né, o samaritano fez com aquela pessoa da mesma forma que ele gostaria de ter sido feito com ele. Então isso é compaixão, é quando você se coloca no lugar do outro, você sente a dor do outro. É exatamente isso que é a questão da compaixão. E também atos de misericórdia. A misericórdia também vai muito nas ideias de compadecer
sentir, eu não digo pena, mas prestar solidariedade àquela pessoa que está sentindo uma dor. É muito parecido com compaixão. Mas a misericórdia eu prefiro usá-la num termo diferente, que é a questão de não aplicar o castigo que se merece. Né? Isso é misericórdia. É quando você merece um castigo, mas o castigo não é aplicado. Então, muitas vezes, você verá, por exemplo, Jesus comentou até uma história interessante sobre a dívida, né, que uma pessoa estava devendo a outra pessoa, o rei, né, o rei foi lá e perdoou a dívida. Aí essa pessoa saiu da presença do rei e encontrou com uma pessoa que devia a ele, e devia muito pouco, mas ele fez questão de receber, ou seja, ele não teve misericórdia, ele aplicou o castigo que aquela pessoa merecia. Então ele não agiu com misericórdia, diferente do rei. O rei agiu de misericórdia para com aquele moço, mas o moço não agiu de misericórdia para o outro devedor. Então veja que a misericórdia vai muito nessa ideia de você não, às vezes até aquela pessoa até está merecendo de fato um castigo, mas você não aplica o castigo. Aquela pessoa de repente poderia até receber uma punição, mas você não pune. Isso é o que? Misericórdia. Então nós devemos agir exatamente isso, né? Principalmente com órfãos e viúvas, né? Pessoas que são realmente necessitados. Então precisa ter compaixão, ter misericórdia. E religião, eu vou aqui lembrar, muitas pessoas dizem erradamente que religião não salva. Religião salva sim. Por que religião salva sim? Porque religião quer dizer religar. O que Jesus veio fazer? Jesus veio religar o homem a Deus. Portanto, Jesus é a religião que salva. Vida irrepreensível. Tiago nos adverte a vivermos de modo santo, ou seja, sem a mácula do mundo, e isso implica viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências da nossa cultura. Se você for observar a influência da nossa cultura, como é a nossa cultura hoje? É uma cultura completamente que só a misericórdia. A cultura no Brasil hoje fala de tudo contra a palavra. A homossexualidade, por exemplo, aquela ideologia de gênero, isso é a nossa cultura, né? Entre tantas outras coisas, né? O carnaval, por exemplo, onde as pessoas andam na rua de qualquer maneira, de uma forma completamente, como eu vou falar, de uma forma inadequada, vamos assim dizer. Isso é o quê? Isso é uma cultura. Eles podem fazer lá. Eles são do mundo, nós não, você é diferente. Então você não pode se deixar levar pela influência da cultura. Você tem que ter o quê? Uma vida irrepreensível. E é interessante falar sobre a questão da cultura, de ser irrepreensível. A mesma pessoa que vai te chamar, por exemplo, para o carnaval, né, uma pessoa ímpia, a mesma pessoa que vai te chamar para você ir lá curtir um carnaval, por exemplo, vai ser a mesma que depois vai te acusar que você foi. Então, quando alguém te chama por uma questão de pecado e você sabe que é pecado, não vá. Porque aquele mesmo que te leva vai ser o mesmo que vai debochar de você depois, vai escarnecer de você e pior, vai escarnecer de Deus por causa de você. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Seja uma pessoa irrepreensível. Conclusão. A autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes, atentos, praticantes, dedicados. Tais atitudes revelam uma religião pura e imaculada. Portanto, quando nós estamos vivendo a palavra, estamos praticando a palavra, estamos obedecendo a palavra, nós estamos vivendo realmente uma religião pura, uma religião sem mancha, uma religião que verdadeiramente vai exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter esse comprometimento de verdadeiramente ter a prática da palavra do Senhor, praticar a palavra, ver a prática da palavra. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil não, é difícil, mas foi por isso que o Senhor te chamou, porque você é uma pessoa forte, né? Como a Bíblia diz, jovem sois forte, pois a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Portanto, 1 João 2,19, né? Então, que você tenha verdadeiramente esse comprometimento com a palavra, que você verdadeiramente esteja na presença do Senhor para a honra e glória do nome dEle. Deixa eu ver se a referência é essa mesmo. 1 João, capítulo 2, versículo 14.
E eu vos escrevi, meninos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Portanto, 1 João, capítulo 2, versículo 14. Portanto, a palavra do Senhor está em vós, está com você. Então, você é praticar a palavra, obedecer a palavra, né? Lembra? Você lê a palavra para ser sábio e pratica a palavra para ser salvo. Hora da revisão. Número 1. Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e então aplicá-la à nossa vida. Número 2. Tolo. Número 3. Controlar esse pequeno órgão do aparelho fonador é sinal de maturidade espiritual. Pensa num negócio difícil. Guardar a língua. É muito difícil. Número 4. Tiago 1, 21 nos encoraja a receber com mansidão a palavra em nós implantada. Número 5. A verdadeira religião manifesta-se em atos e palavras, pois Deus espera de seus filhos ações condizentes com a nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Ou seja, ações mais éticas de compaixão e misericórdia. Então, que nós venhamos continuar firme nesse propósito da autenticidade que leva à prática da palavra. Quando você vive uma vida autêntica na palavra, você verdadeiramente será uma pessoa feliz, porque você verá que a sua vida irá prosperar. Por quê? Porque você não está vivendo uma consequência de pecados. Porque quando eu estou pecando, quando eu peco, terá em mim a consequência do pecado. Dependendo do pecado que eu cometer, vai me trazer grandes prejuízos, tanto financeiro como de saúde, ou outros. Então é importante que nós venhamos ter verdadeiramente o comprometimento com a palavra, sermos autênticos, né? Ser a autenticidade que leva à prática da palavra. Então, quando você é autêntico, você pratica a palavra de Deus. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz.